Olha que fácil fazer o cálculo de queda de tensão no dimensionamento do seu cabo com essa planilha. Primeira coisa que a gente pede, dá uma olhadinha no nosso site, está aqui o link. Se essa planilha é a última versão, a gente está sempre fazendo melhorias na planilha, sempre pode ter alguma coisa nova. Tá? Você clica aqui em cálculo de QT de queda de tensão. Aqui do lado direito, eu deixei o texto sobre a queda de tensão da norma 5410. Só uma particularidade, eu deixei até com quadrado em vermelho. O mais utilizado é esse item C, que é quando a gente usa o fornecimento em tensão secundária de distribuição. Então, por exemplo, a rede concessionária fornece energia. Então, do ponto do relógio até o ponto final de consumo, um chuveiro, uma lâmpada, somando todas as quedas de tensões de todos esses trechos, você pode ter um limite máximo de até 5%. Então, por exemplo, se você pode definir no seu projeto da maneira que você achar melhor. Você pode colocar, por exemplo, da entrada de energia até o seu quadro de distribuição, você pode limitar a 2% e você pode, por exemplo, limitar a 3% do quadro de energia até o ponto de distribuição. Marquei aqui embaixo também, ó, em nenhum caso de queda de tensão, os circuitos terminais podem ser superior a 4%. Tá? O circuito terminal é do último quadro, por exemplo, até o chuveiro ou até a sua lâmpada. Tá? Então, se você utilizar no circuito terminal 4%, você acaba tendo que utilizar 1% no circuito que alimenta esse quadro. Tá bom? Aí você vê a melhor maneira que atende o seu projeto. A planilha é muito simples. Você clica aqui, ó, monofásico ou bifásico sem neutro. Você clica aqui no checkbox, não está mostrando no vídeo, mas ele vai abrir a abinha para você. Trifásico ou bifásico com neutro. Aí eu vou escolher aqui, por exemplo, trifásico ou bifásico com neutro. Qual que é a tensão mínima? Eu vou considerar para esse cálculo 2%. Então eu coloco aqui número 2. Qual o comprimento do meu circuito? Eu vou colocar que o meu circuito tem 40 metros. Qual a corrente nominal do circuito? Qual é a corrente que realmente está passando por esse circuito? Tá? Aquela corrente que você fez o cálculo. E eu vou colocar aqui uma corrente de 90 amperes. O circuito, estamos falando em 220, já está preenchido 220. Proteção do circuito. O meu circuito ele é de 90 amperes, então a minha proteção dele, eu coloquei um juntor de 100 amperes no meu circuito. Pronto. E já está feito o cálculo. Simples assim. Seção mínima, agora eu vou dar uma explicada aqui. Essa seção mínima para queda de tensão, se pôr o mouse em cima, ele sempre vai dar um resumo, tá? Seção mínima para queda de tensão máxima. Então, para 2% de queda de tensão, que é o que você definiu, eu teria que ter um cabo mínimo de 24 milímetros quadrados. Porém, comercialmente não existe o cabo de 24 milímetros quadrados. Comercialmente, o cabo ele é de 25. Então, aqui embaixo eu vou fazer o cálculo pela queda de tensão no cabo 25, que é o comercialmente que você encontra para comprar. Considerando o cabo 25, que é um pouquinho mais que o mínimo, eu teria uma queda de tensão de 1,93. Porém, eu tenho que verificar também a capacidade de condução de corrente baseado na minha proteção. Então, se eu tenho um disjuntor de 100 amperes, o meu cabo ele tem que aguentar no mínimo 100 amperes. Porque o disjuntor ele tem como objetivo, além de proteger o circuito, proteger o cabo também. Então, pelo critério de queda de tensão, que é 25 milímetros, o cabo não aguenta 100 amperes. Então, ele diz aqui ó, que tem que ser o cabo 35. Então, o que você vai fazer? Você vai verificar os dois métodos de queda de tensão de capacidade de condução e ver qual que é o cabo maior que ele está utilizando. Então, para esse dimensionamento que a gente fez, ele colocou aqui cabo 35 para esse circuito. E para o cabo 35, eu vou ter uma queda de tensão efetiva de 1,38. Tá bom? É bem simples, tá? Eu vou fazer só uma alteração aqui, eu vou mudar meu circuito para 100 metros. Vamos supor que o meu circuito tenha 100 metros. Na hora que eu coloquei o circuito para 100 metros, olha o que acontece. A minha queda de tensão vai lá para cima. Tá? Então, a seção mínima que ele pede é 60, comercialmente o cabo que a gente acha é 70. Então, nesse caso, eu vou ter que dimensionar o meu circuito com cabo de 70 e para queda de tensão fique em 1,72. Nossa, mas deu muito cabo, eu não quero
um cabo tão grosso, eu quero um cabo menor. Então vamos aumentar isso aqui para 3% de queda de tensão, mas na hora que eu aumentar aqui para 3% de queda de tensão, eu tenho que lembrar de lá no meu circuito terminal calcular para diminuir ele para 2%, porque o meu limite máximo seria de 5%. Então na hora que eu colocar aqui para 3%, ó, cai o cabo para 50%. E a minha queda de tensão fica 2,41. Então eu posso trabalhar com esse 2,41 de queda de tensão, desde que lá na minha outra ponta de alimentação até o ponto terminal, somando todas as quedas de tensão, eu não ultrapasse os 5%. Nesse caso que eu especifiquei, que é o que a maioria usa. Agora, se por um acaso você tiver aí fonte própria, o transformador de média tensão, ou então um próprio grupo gerador, aí a sua queda de tensão interna pode ser de até 7%. Tá bom? Espero ter ajudado, espero que gostem da planilha. Qualquer coisa é só entrar em contato, tá bom? Obrigado aí, bons projetos.